Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Robert, eu já apresentei o Led, o Diego, o Sérgio. Por favor. Primeiro, agradecer ao Diversão Offline aí por dar a oportunidade da gente bater esse papo. Eu e o Robert, a gente começou desde o começo, que a gente sempre quis deixar claro que não é uma palestra, é um bate-papo. Uma roda de conversa. Uma roda de conversa, exatamente. E para quem não me conhece, eu sou o Led Maciotti, sou o game designer do Imigrantes e do Marvel Battlegrounds, uma parceria com o Thiago Castro. E hoje a gente veio aqui tentar responder essa pergunta, ou começar a responder essa pergunta, se existe o tal estilo brasileiro de jogos, ou a escola brasileira de jogos. Eu acho que é uma pergunta que muita gente já teve aqui do meio, e eu vou dar a minha experiência pessoal de como surgiu esse questionamento. Eu estava estudando sobre jogos em geral, fazendo uma apresentação lá no interior do estado, e aí eu vi que a escola norte-americana, os Amerigames, ou os Eurogames da escola europeia, eles têm características culturais muito próprias daqueles locais, históricos, culturais, sociais, muito próprias. E aí eu fui atrás do Robert, que a gente já é colega de longa data, a gente desenvolveu jogos meio que simultâneos ali, né? E aí eu falei, Robert, vamos discutir sobre isso, será que existe um jogo brasileiro? E aí a minha ideia no começo era até mais megalomaníaca, eu queria falar de América Latina e tudo mais. Aí a gente focou mais, viu que a América Latina em geral ela ainda tem estágios muito diferentes, né, de cada país. E a gente começou a surgir vários questionamentos, né? Será que isso tem, que estágio que a gente está, quais características seriam, que aspectos culturais que a gente teria. E a gente ficou com muita pergunta na cabeça e a gente chegou à conclusão que para responder esse tipo de questionamento central aí, qual seria essa escola brasileira, a gente precisaria tentar responder de forma coletiva. Então a gente falou, vamos juntar o máximo de gente, vamos conversar, dialogar. E a ideia aqui no Diversão Offline é começar esse bate-papo. E aí, para isso, a gente conseguiu trazer aqui os Dream Team para conversar com a gente. E, bom, para iniciar, acho que é isso. Acho que o Robert agora pode dar um panorama do começo que a gente pensou, né, o que são as escolas, como elas são, e aí depois a gente dá sequência aí no bate-papo. Eu acho que o mercado brasileiro de jogos está crescendo exponencialmente, né? Todo mundo que joga há algum tempo percebe isso claramente. Quem joga há pouco tempo, seja bem-vindo. Obrigado por nos ajudar a crescer nesse hobby. E a gente só quer conquistar mais 2 continentes à nossa escolha, com certeza. A discussão, quando o Led começou a me mandar uma mensagem sobre isso, as primeiras reflexões que me vieram à cabeça foram as seguintes: os termos mais populares, mais conhecidos dentro do hobby são os Eurogames e os Amerigames, ou como muitos gostam de chamar, os Ameritrashes, e como outros gostam de chamar, os Ameritreasures. Eles têm características bem definidas, né? Os jogos europeus, eles não dependem de sorte, eles são jogos que sempre vão trazer uma disputa não direta entre os jogadores, eles sempre vão privilegiar a estratégia, a sorte, né, como eu disse, enquanto que os americanos, eles são jogos que têm temas muito fortes, as mecânicas sempre estão atreladas aos temas, sempre assim, normalmente estão atreladas aos temas, e são jogos que dependem muito de sorte, embora rolagem de dados e tudo mais. Estou pincelando bem por cima aqui. Com uma visão bem ampla para a gente ter uma ideia do que a gente quer falar aqui, né? Isso, se a gente for pensar como que esses termos surgiram, então, um dia alguém começou a chamar Eurogame, começou a chamar Amerigame, cara. O mercado europeu de board games, ele cresceu muito. Começou a crescer, né, no começo dos anos 70, e ele foi, assim como aqui no nosso mercado, crescendo exponencialmente nos anos 70, nos anos 80, até chegar nos anos 90, onde eles se tornam bem populares fora do mercado europeu, principalmente a partir do Catan. Né? A gente tem um olhar já sobre isso, de que eles, principalmente no pós-guerra, na Alemanha, a procura por um entretenimento, por jogos fosse um entretenimento que não trouxesse um conflito direto, justamente por esse cenário pós-guerra, foi uma tendência.
porque eles estavam naquela situação cultural, né, e de mercado, de não realmente não querer colocar as pessoas em conflito. Então, esses jogos acabaram sendo, ganhando destaque e evoluindo, né, no mercado deles, por uma questão cultural e mercadológica. Então, quando eles começaram a chegar nos Estados Unidos, principalmente por causa do sucesso do Catan, eles começaram a ser chamados de jogos europeus, jogos alemães, né, inicialmente, porque os jogos vêm a grande maioria dos jogos vem da Alemanha, German Games. E aí, com o tempo, como outros países também começaram a se desenvolver, em França, em Itália, dentro desse mercado de jogos, passou a se chamar mercado europeu. Isso já, eu acredito que já nos anos 90 começaram a se chamar de German Games, e provavelmente no final dos anos 90 no começo dos anos 2000 já estavam falando de Eurogames, eu imagino. Só a gente pode me corrigir se eu estiver errado. E não porque ele leu em algum lugar, gente, ele não estava lá. E assim eles foram. O termo americano acabou surgindo, eu imagino, com o tempo também, em contraponto para os euros, porque no momento alguém percebeu que os jogos americanos são muito diferentes, né? Eles têm mais sorte, é uma outra vibe, eles tratam um tema. Isso está muito associado também à cultura americana, do cinema, do entretenimento. A indústria cultural americana, ela tem essa força de tematizar muitas coisas, de dar todo aquele tom. Então, a gente vai privilegiar a estética com o tema e fazer você sentir aquilo ali. Então, tem tudo a ver com, de fato, a cultura dos Estados Unidos. E pelo que eu entendo, a primeira vez que alguém falou Ameritrash, tipo 2000 e alguma coisa, 2004, 2005, 2006 talvez, no BGG, em algum fórum do BGG, alguém se referiu e o termo pegou e ficou. A gente ainda hoje, a gente tem outros mercados que ganham destaque no cenário internacional, assim como o mercado japonês, ele tem uma característica bem particular daqueles microgames, que está bem relacionado à feira de Tóquio, né, Sérgio? Fala um pouquinho da feira de Tóquio, que eu acho que você tem uns olhares interessantes a respeito dela. Continuando um pouquinho o que o Robert estava falando, eu acho que o termo jogos alemães invadiu um pouco no começo dos anos 2000 ainda. Aí depois começou porque na medida que outros lugares da Europa começaram a desenvolver, né, começaram a ter mais relevância no mercado, somente a França inicialmente, depois a Polônia e outros países da Europa começaram a ter mais relevância, aí que não tinha mais sentido em falar em jogos alemães, na medida em que todos estavam fazendo mais ou menos a mesma coisa, cada um com o seu sotaque. E aí acho que adotaram a tecnologia de euro em contraposição com os americanos, né? O mercado japonês, o que aconteceu é que, enfim, acho que assim como no Brasil começou a ter jogo de tabuleiro, as pessoas importavam, no Japão também chegou, no mundo inteiro foi chegando via pequenas iniciativas ou pequenos grupos que de algum jeito traziam, iam trocando figurinha, e natural que em algum momento isso chegou no Japão e aí eles foram desenvolvendo ideias próprias, né? Foram desenvolvendo ideias próprias e tem um evento, eu não tenho muita certeza do que eu vou falar, mas é a impressão que eu tenho. Tem um evento que seria hoje a Gen Con no Japão, ou seria a Essen no Japão, que chama Tokyo Game Market, que acontece em 2 edições por ano, uma edição de primavera e edição de outono, sei lá. Tem 2 edições ao longo do ano. E era um negócio super interno do Japão, uma coisa que o pessoal produzia e consumia internamente. Até que em algum momento, alguns editores, porque tinham algum contato, tiraram os jogos de lá e levaram para outros lugares. E um tal de Love Letter foi lançado pela AIG e explodiu. E a hora que explodiu, todo mundo falou, pô, o que é isso? Totalmente diferente de tudo o que tem por aí. Mas no Japão não era uma coisa tão nova assim, uma coisa que já estava rolando
poucas componentes, jogos compactos, etc. Tem muito a ver com culturalmente, economicamente com o Japão. É tudo micro, né? Eles procuram sempre fazer as coisas compactas, porque eles têm essa questão, essa relação com o espaço diferente que a gente tem. Então, a gente vai construindo teorias em cima disso e forma modelos, né? Como eu sempre ouvi falar que jogos vendem muito na Europa, se joga muito na Europa porque o inverno é frio lá. Mas então a Finlândia devia ser o lugar com mais jogos do mundo, e não é. Então, a Alemanha faz um frio danado, mas eu nunca achei que isso fosse uma verdade absoluta. Pode ser um favorecimento cultural para o surgimento desse hábito, mas não é uma regra isso. Não deve ser. Então a gente formou uma teoria sobre a questão do jogo japonês, que foi virando uma tendência. Eu acho que tem uma outra característica da Feira de Tóquio, é que ela começou um pouco pela iniciativa dos próprios autores. Os autores eles faziam pequenas tiragens de jogos, e como eles não tinham, assim, não iam investir tanta grana assim, eles faziam uma pequena tiragem desses joguinhos, se reuniam nessa feira. A feira era pequena no início, né? Eles se reuniam, cada um tinha sua banquinha ali e vendiam o jogo ali, que nem a gente fez hoje aqui com nuvens, com os jogos da Feira de Nuvens. E isso foi só aumentando, né? Essa iniciativa foi crescendo, a feira foi tomando corpo, que era um negócio pequeno, mas foi se tornar uma tradição e evoluiu hoje para a maior feira de jogo também brasileira. isso quer dizer, tem a característica, a gente pode imaginar que tem a característica do Japão, tudo pequeno, coisas compactas, mas tinha esse outro lado. A feira originalmente era uma feira de pessoas que criavam o seu jogo, produzia artesanalmente ou produzia uma pequena série, portanto não tinha recurso para ficar fazendo grandes produções. Então, veio natural você buscar soluções. E eu acho que é um bom paralelo. De uma maneira ou de outra, se a gente pegar só esses três que a gente falou aqui, os Eurogames, os Amerigames e os japoneses, é sempre um olhar de fora que identifica um padrão, né? E que faz uma leitura. Então, quando a gente para falar assim, mas e os jogos brasileiros? Bom, a gente não olha de fora, a gente está olhando para o público quando a gente está discutindo isso. E aí vem a questão, que é a primeira grande questão da nossa conversa, que é em que pé que a gente está, e será que o pé que a gente está, a gente tem uma leitura que traz uma unidade Bacana. Em 2019, eu participei de uma reunião nessa com o John Zinzer, ele é o CEO da AEG. Provavelmente ele foi muito gentil ao dizer que acreditava que a próxima grande onda de jogos de tabuleiro, ou o próximo grande designer, viria da América do Sul, possivelmente do Brasil. Eu acredito que assim, a gentileza está falando com o Brasil, mas me levou a refletir bastante sobre isso, porque culturalmente nós somos um povo muito rico e os jogos de tabuleiro são uma expressão cultural. De acordo com a nossa diversidade cultural, o número de etnias distintas dentro da nossa sociedade, é natural que a gente tenha um amplitude muito grande de estilos, criatividade e modelos de jogos a nascer. Isso nos leva a questionar sobre o quanto a gente pode ter realmente uma identidade muito clara, visto que nós somos um povo muito miscigenado, uma etnia muito variada, e com muitas expressões culturais diferentes no país continental. Isso nos leva, pelo menos me leva a crer que nós, neste momento, a gente ainda não tem uma definição muito clara do que é a escola brasileira, mas dois pontos me surgem com base nos trabalhos recentes, como a gente vem acompanhando o mercado sendo desenvolvido nesses últimos anos. Lá em 2013, quando eu comecei a ver os primeiros protótipos surgirem aqui no Brasil,
era muito comum nós vermos protótipos com alto fator de aleatoriedade. Aquele protótipo com fator sorte absurdo, porque era o que se tinha de hábitos de jogo naquela época. E com o passar dos anos, nós estamos vendo cada vez mais o amadurecimento de todo o mercado. O mercado ele tem amadurecido como, desde o início da cadeia, com editoras, com lojas, os jogadores, os designers, tudo isso tem amadurecido de uma maneira tão bonita a ponto de ver, hoje nós temos jogos de sucesso sendo publicados como os Eurogames, os jogos de Bonnie Wright, fantásticos, um jogo que acho que quase ninguém conhece, chamado Comic Hunters, desejado no mundo inteiro, com estilos muito variados. E isso é surpreendente de entender esse período de amadurecimento tão curto, em 10 anos. A Alemanha provavelmente levou muito mais tempo nisso para se amadurecer dessa forma. Só que nós tivemos acesso durante esse período a uma carga muito grande de mercado. Ele vem amadurecendo para os jogadores foram recebendo mais títulos, jogando mais coisas, ampliando o seu ponto de vista sobre os jogos, sobre o que estava vindo ao mercado. E o brasileiro aprende muito rápido, então foi fácil de assimilar e amadurecer. Esse processo todo tem sido fácil de identificar, então a gente tem vários estilos, e ao mesmo tempo uma outra coisa fica evidente. Ficou até ponto de uma conversa que nós tivemos mais cedo com o Tom Vessel, nós fizemos uma entrevista com o Tom Vessel no stand da Limpo e perguntamos a respeito dos jogos brasileiros, e uma resposta bastante interessante foi: olha, não consigo identificar ainda o estilo de jogos brasileiros, mas deu para perceber que os brasileiros gostam muito de tema. Não existem jogos abstratos, ou existem jogos, mas se produzem jogos abstratos, existem uma quantidade muito menor do que o esforço brasileiro em colocar temas realmente funcionais nas mecânicas. Isso tem sido dois pontos E legais. uma coisa bem atrelada à outra. Né? O tema, uma mecânica que esteja dançando com a música do tema. É legal ver que, conforme os protótipos vão chegando para as editoras, os designers vão trabalhando, foge um pouquinho do que a gente vê lá fora, do que acontece na Europa, que o designer vai trabalhar primeiro a mecânica, mostra uma mecânica excelente. Eu vou depois pensar como é que é o caso do tema aqui. Talvez uma família europeia, uma forma aqui tradicional. Mostrando as telas. Uma forma tradicional para fazer a mecânica funcionar. E eu tenho visto muito dos designers brasileiros desenvolverem jogos focados originalmente na ideia, na essência do tema, e a construção de toda a mecânica partindo dali tem feito surgir encontros mecânicos, desenvolvimentos mecânicos únicos, que, como você não precisa adaptar o tema na mecânica para funcionar, muitas mecânicas, muitos casamentos mecânicos têm surgido para fazer com que a temática flua naturalmente dentro do jogo. Isso tem sido algo que, do meu ponto de vista, tem se destacado, mas não ajuda na resolução de uma história brasileira. Ainda, eu acho interessante esse apontamento que você fez, que é uma coisa que eu percebo. Eu também recebo protótipos, né? E eu acompanho o trabalho dos colegas há algum tempo. E realmente é uma coisa que é presente, assim, acontece muito. Nesse pessoal que está começando a jogar jogo, que começou a desenvolver jogos recentemente. Eu acho que a gente tem que ficar bem claro que a busca para a gente achar essa tal escola brasileira bate muito no tema maturidade nossa. E aí é uma maturidade que vai de todo o espectro, né, de toda a cadeia. É a maturidade do cara que está desenvolvendo até na ponta da maturidade do cara que está consumindo. Porque é uma conversa que eu tive com o Robert quando a gente começou a discutir, a gente começou a ver, não, mas peraí, a gente tem que tomar cuidado para não misturar com o mercado de massa, que é outro público. E o público que a gente está falando é o público do mercado de nicho. E esse mercado ainda precisa de mais maturidade, como um todo, desde a criação até lá na ponta. Aí a questão que a gente tentou levantar, além dessa questão de dividir bem, né, o que é mercado de massa, o que não é se a gente está no caminho certo. Onde que a gente está agora? A gente está indo para o caminho para essa maturidade? Chegar até aqui, como o Diego falou,
foi um processo que parece que ele foi meio acelerado, assim, né? A gente... Uma coisa que o Diego comentou, que o Tom Bessa disse na entrevista com ele a respeito do editor da Edi, ele disse que ele acha que tem potencial ali para surgir no futuro próximo. No canal do Tom, no começo desse ano, eles falaram a mesma coisa. Eles fizeram uma retrospectiva do ano passado, que era o Tom, o Zé Garcia, o Mike Delício, e o Mike e o Zé falaram, não, tem um movimento de jogos aí do Brasil que eu senti o cheiro. Tipo, a gente já tem um olhar de fora sentindo que as coisas estão acontecendo, né? Pra onde que a gente está indo? Exatamente, a pergunta que a gente quer ver é justamente para ver assim, as estruturas aqui parece que elas estão se desenvolvendo de um jeito cada vez mais interessante, né? Eu acho que muito disso teve um momento da grande descoberta, assim, as primeiras editoras começaram a licenciar os jogos lá de fora e o mercado começou a expandir os primeiros catarses e tudo e tal, sempre pensando muito pro público interno, né? Mas quando esses primeiros jogos dessa leva começaram a sair lá fora, algumas editoras começaram a prestar atenção nisso. A gente não está fazendo um jogo só para os brasileiros, a gente está fazendo um jogo para as pessoas. Inclusive, eu lembro que eu ouvi, assim, eu vou roubar a frase de alguém que eu não lembro de quem que eu ouvi, foi algum podcast falando aqui do nosso mercado interno, que falava que o mercado ele só ganha maturidade quando ele para de importar jogo e passa a exportar. Exato, e eu acho que quando as editoras e os autores têm esse olhar, estou criando um jogo, é um produto, certo? E esse produto ele tem que ter um desempenho só no mercado nacional ou no mercado internacional. São questionamentos que o autor vai se fazer e que vão definir aí o que ele vai trabalhar, né? Porque você pensar que você está desenvolvendo um produto para o mercado internacional, você tem que entender o mercado internacional, saber qual que é a tendência, quais são as demandas, o que está acontecendo lá fora, que está quente, que está todo mundo jogando. E a partir disso você desenvolve o seu olhar, você vai trabalhar com isso no horizonte, né? Olhando para isso. E acho que tem um pouco disso, né, Diego? A mentalidade vira uma chavinha ali, né? Sim. O Sérgio depois pode até nos ajudar nessa. Desculpa, eu já perdi até as contas de quantos jogos o mestre tem, mas o Sérgio começou os desenvolvimentos no Brasil e mandando jogos para fora, mas numa época quando os primeiros jogos, como o próprio Sheriff, por exemplo, bateu lá fora e ele veio para o Brasil depois, existia aquele movimento de nossa, mas por que não surge o efeito contrário? As instituições aqui no Brasil elas ainda não estavam maduras o suficiente à época para poder dar um suporte integral, digamos assim, para o design ou para o surgimento do jogo. Provavelmente o Sérgio mandou o jogo para uma editora lá fora e ele desenvolvido por um brasileiro, mas o suporte todo existente foi da editora gringa. Hoje nós amadurecemos de uma forma onde todas as etapas, basicamente, elas são produzidas no Brasil. Você tem hoje editoras, estúdios produzindo conteúdo e exportando. Vocês têm hoje developers brasileiros de altíssima qualidade ajudando a refinar o material, vários designers gráficos e ilustradores de altíssima qualidade prestando serviço para o mercado internacional. Todo esse amadurecimento nas esferas tem contribuído para esse processo se tornar possível, algo que naquela época era muito mais difícil de ocorrer. Não era nem mais difícil, era impossível porque não tinha editor. Só tinha editor que atuava no mercado de massa. Não existia o editor que atuasse no mercado de nicho, não existia absolutamente nada no sentido mais ou menos como eu estava descrevendo do Tokyo Game Market, né? Quer dizer, vinha as coisas de fora, né? Não tinha nada possível dentro. O que eu queria comentar, pegando um gancho no que o Robert falou, no que você falou da questão
da identidade brasileira, etc. E tal. Enfim, talvez porque eu tenho essa trajetória um pouco mais longa, eu não consigo olhar como uma questão de identidade brasileira. Eu consigo pensar assim, que tem autores brasileiros que, por algum motivo, estão se destacando, primeiro no Brasil e depois fora do Brasil. O mercado, eu concordo com essa ideia de que o mercado como um todo evoluindo e se profissionalizando e começando de fato a desenvolver produto brasileiro que é consumido no Brasil, né, contribui para que tenha um certo sotaque brasileiro no jogo. Agora, eu, sei lá, estou cunhando a palavra, o termo sotaque, porque eu acho que um sotaque é muito preliminar, é muito longe de falar tem uma escola brasileira com uma característica, etc. e tal. Então, só para dar um panorama assim, do que eu estou querendo dizer. Você tinha um jogo alemão, né? E que hoje todo o jogo é lido como euro, porém o alemão ele acha muito diferente o jogo dele do jogo que é produzido na França. E o francês acha o jogo dele muito diferente do que é o jogo alemão. Inclusive, só uma piada, mas assim, um jogo que o André e eu submetemos para um editor francês lá nos idos do chefe, Hartner Grenz, né? O cara gostou do jogo, pediu protótipo e tudo mais, e no final ele falou assim, esse jogo é muito alemão. não quero publicar que ele é muito alemão. A gente não entendia, para nós era assim, eu estou fazendo um jogo para a Europa, não estou fazendo um jogo. O francês achou que não servia para ele porque era muito alemão. E a gente aqui não tem muito jeito, como a gente não tem referência, eu criei uma escola brasileira. Não, eu comprei um monte de jogo europeu, um monte de jogo americano, e eu gosto mais de jogar jogo europeu, naturalmente, meus jogos tinham mais essa cara, menos a cara americana. O cara que gosta de jogar um jogo americano vai ter um... E o brasileiro, eu acho que a cultura brasileira é muito influenciada pela cultura americana, de uma maneira geral, não só nos jogos, em várias outras áreas. Então é natural que talvez o sotaque brasileiro seja um sotaque puxado mais para o americano do que para o europeu. Então talvez o tema comece a pesar mais do que de fato a mecânica, e no mercado europeu eles têm uma demanda por, tem que ter uma mecânica original, tem que ter um elemento de mecânica original, etc. Mas será que a gente não tem também, aqui só era um brainstorm, ou uma ideia meio de sincretismo, que tem muito a ver com a nossa cultura, e aí vai misturar tudo de repente para surgir a nossa... Porque a gente está aqui numa gênese do negócio, não é? A gente não vai sair daqui com a resposta. A gente vai aqui só começar a debater, né? É meio isso, será que é americano, será que é... Não, mas essa é uma mistura de tudo, a gente realmente pode não saber onde está indo. Somos um caldeirão de culturas, né? Um caldeirão de culturas de todas as partes do mundo. E qualquer coisa cultural que você pega no Brasil, ela tem influência, ela sempre uma coisa agregada ali, né? E eu acho que isso é natural que isso se replique nessa questão dos jogos, né? Não importa. Enfim. O Brasil é um país, eu estou pensando, você está falando isso, eu estou pensando na música. É isso, o Brasil é tão grande, tem tanta gente, né? Tem tantas influências, tem tantas possibilidades de desenvolvimentos diferentes. O que é possível que saia do Brasil são algumas coisas, talvez mais de uma, que venha a característica, que tenha como característica ter sido originada no Brasil, mas por grupos diferentes, por caminhos diferentes. E eu concordo plenamente que a gente está no começo de tudo isso. Talvez daqui a... Como tudo vai rápido, talvez no ano que vem, talvez daqui a alguns anos a gente esteja falando assim, olha, realmente surgiu uma bossa nova no mundo dos jogos, né? Surgiu uma música baiana no mundo dos jogos. Temos um Caetano Veloso, temos... pode ser que surjam esses talentos, mas eu acho que é diferente de você falar assim, a Mary Brecht é um troço que é um
todo o país inteiro. Né? A gente não vai ter um troço que vai ocupar o Brasil inteiro. Isso é brasileiro. Não. Isso é bossa nova. É brasileiro também, mas é bossa nova. O peso dessas influências internacionais também direciona muito do que está acontecendo. Se você vê, alguns anos atrás, na época do lançamento da nomeação de cartógrafos para o Keller Spiel, surgiu um movimento lá fora, estava acontecendo um movimento muito grande, favorável aos jogos de Roman Wright, de Freeman Wright, e a gente pegou o ano de 2017, 2018, que era o ano dos Roman. Tudo que você via sendo lá fora, Roman Wright, Freeman Wright, e vários deles recebendo atenção. E isso nos influenciou aqui no Brasil a gerar um processo de desenvolvimento, direcionando muito do que o pessoal estava jogando. O que estávamos jogando aqui era o ano do Roman Wright, começou a surgir muito desses jogos. Pouco tempo depois, começou um movimento um pouco maior para os euros, então o que a gente começou a ver de protótipos eram jogos muito mais eurogames, muito menos dependentes de sorte. De acordo com o que acontece no movimento lá fora, ele gera um impacto muito grande no que está sendo desenvolvido na cultura total aqui no Brasil. Então, ainda que a gente gere, possivelmente, no futuro, uma escola, um jeito de desenvolvimento, nós estamos globalizados, não estamos isentos da presença, da marcação do que acontece ao redor do mundo e das influências que a gente espera, eu lembro de ouvir a frase do Ariano Suassuna que ele falava com isso. Não é que eu desgosto das culturas de fora, eu adoro, só que eu não quero que elas venham e nos engulham. Eu quero que elas venham e agreguem a gente. E é isso que a gente quer conversar. A gente quer ter a nossa própria cultura, a gente quer explorar outras coisas da nossa cultura que a gente não explora. E obviamente que tudo que veio de fora vai agregar, a gente só não quer que elas venham e nos atropelem. Acho que um sintoma bem claro tudo isso caminha para algum lugar, é que há 5 anos atrás era muito fácil você chegar num evento ou numa noite de jogos com um jogo nacional e a pessoa olhar e falar assim, esse jogo é nacional, de autor brasileiro? Ah, não quero jogar. Eu fico discutindo muitas vezes, porque era uma impressão que as pessoas tinham dessas primeiras iniciativas ali de catarse, de coisa que como a gente comentou, ainda não era uma indústria desenvolvida como a gente tem hoje, que elas causavam uma impressão em algumas pessoas e elas falavam, eu vi uma vez, não gostei, não quero ver mais. Hoje a gente vai ter uma realidade bem diferente, a gente tem o pessoal vai em eventos de protótipo, jogar protótipo. Ele está tão interessante isso que hoje o jogador senta na mesa sem saber o que é o jogo, joga, e quando ele ouve que é de um autor brasileiro, a surpresa dele é muito grande. Ele fala, é brasileiro, isso acontece todo dia no processo de apresentação. E a gente fica muito feliz com isso. A gente tem, tanto a Bipo quanto a Grok, são duas editoras que estão investindo bastante nos autores brasileiros. A gente convida todos que ainda não conheceram tantos dos autores brasileiros a conhecer esses jogos, a explorar. Tenho certeza que tem muitos desses jogos que vocês vão gostar de jogar e conhecer, mostrar para seus amigos. A gente já tem uma variedade bem grande de estilos de jogo. Tem party game, tem eu, tem família, tem de um tudo. E justamente para atender essa demanda toda. A gente está, como nós estamos chegando aqui ao fim, a gente tem mais uns minutinhos que a gente queria, antes de mais nada, a gente queria dizer que, acho que a gente falou isso no começo, mas deixar claro que essa conversa aqui, ela é o comecinho do negócio que a gente quer fazer. A gente quer que isso aqui seja um start. Eu e o Robert, a gente fez um canal no YouTube depois que a gente quer que todo mundo tiver interesse nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de conteúdo. principalmente nesse diálogo. Quem está disposto a dialogar com a gente, porque a gente quer dialogar com todo mundo. A gente quer poder construir essa tal escola brasileira na base da experiência coletiva. Então a gente quer conversar com todo mundo. A gente quer falar de vários aspectos da indústria. Então a gente vai falar com o cara que faz evento, a gente quer falar com o cara que está na editora, no desenvolvimento. Gente que tem iniciativa, tem o pessoal fazendo os afrogames, legal pra caramba, pô, dá pra chamar o pessoal pra conversar com a gente.
Tem, sei lá, as meninas, as mulheres tabuleiristas, pô, movimento legal pra caramba, tem um monte de coletivo de game design no Brasil inteiro, que o Sérgio falou, vai ter um negócio diferente aqui, outro, sei lá, no norte do país é outra coisa de repente. Então a gente quer falar com essas iniciativas, com essas diversas vertentes e quer continuar nesse modelo aqui, a gente quer fazer conversas. Eu acho que assim, nossa meta não é descobrir, desvendar ou definir quais são os jogos brasileiros. A gente quer dialogar e construir um olhar para o nosso mercado, para a nossa cultura e fazer reflexões para construir um futuro do canal. Exato, a gente quer partilhar de forma coletiva e plural com todo mundo. A gente tem que falar o nome do canal, obviamente, né? Diálogos Lúdicos. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que não tem nada por enquanto. Porque esse canal, a gente quer dar o start aqui. Então essa aqui é a primeira conversa, a gente quer postar lá mensalmente conversas desse estilo, a gente vai fazer, lógico que virtualmente. Então a gente quer chamar, o Sérgio tem um negócio bacana para conversar, vamos chamar ele lá, ele vai conversar com o pessoal, vai ter chat e tudo mais. A ideia não é ser um canal de vídeos, vai ser um canal de diálogos. Então, quem tiver interesse, por favor, já segue lá que a gente vai começar esse projeto. E acho que é isso, né, Robert? Agora a gente pode saber. Eu acho que não sei nem se tem tempo isso. Eu queria agradecer muito ao Diego e ao Sérgio que aceitaram vir aqui falar, conversar com a gente sobre isso. E convidar também vocês, mais uma vez, a seguirem lá o nosso canal, para os nossos diários e participar dos nossos canais. E quem quiser depois conversar com a gente qualquer coisa a respeito, a gente está super aberto a ouvir, porque esse que é o modelo. A gente quer trocar ideia com todo mundo. Beleza?